Fala, galera, tudo bom, pessoal? Dando então prosseguimento às resoluções do concurso de Restinga Seca. Pessoal, então vou trazer para vocês agora mais uma questão, tá? Então a questão é a questão de contagem de orações. Então é muito importante vocês entenderem que oração é sinônimo de verbo, tá? Então oração é a mesma coisa do que verbo. A única diferença, pessoal, é a contagem das orações, tá? Será que eu estou trabalhando com apenas um verbo? Será que eu estou trabalhando com uma locução verbal? E quando nós estivermos pensando numa locução verbal, será que aquele segundo verbo ali dentro não pode ser um adjetivo? Então vocês têm que atentar, vocês têm que cuidar para isso, tá? Então, vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente, tá? Em respeito aos colegas, tá? Até porque a prova foi disponibilizada para mim. Só vou apagar aqui, tá, gente? Para não, né, a gente se tornar bem profissional no que a gente faz, tá? Pessoal, assinale a alternativa a qual indica o número correto de orações. Então, oração, gente, vocês têm que entender, oração é presença, pessoal. Presença de verbo, tá? A dúvida que se faz necessária aqui dentro, tá? É quantos verbos nós temos na oração. Será que eu tenho dois? Será que eu tenho três? Será que eu tenho quatro? Será que eu tenho cinco? Será que eu tenho seis? Lembrando, né, gente? Não saiu nem gabarito extraoficial, pessoal, tá? Então, vamos lá. Que compõe o período a seguir? Camponesas. Então, as camponesas. Não pode, né? Tinham, ó. Tinham, pessoal. Tinham. Tinham isso, né? Isso que a gente quer ajudar, pessoal. Ajudar. Ajudar agora aqui dentro, tá? Então, vocês vão ter agora a presença de quem? No nosso primeiro verbo. E a presença agora como consequência do meu segundo verbo. Na colheita. Então, na colheita é em mais a colheita, nosso substantivo. E mulher, então, é ideia de adição. Mulheres, substantivo. E, ideia de adição. Filha, substantivo. De, preposição. Artesãos, substantivo. E, ideia de adição. Comerciante, substantivo. Comerciantes urbanos. Então, urbanos aqui dentro, urbano no sentido de comerciantes, né? Então, urbanos é um adjetivo que caracteriza quem? O nosso substantivo. Ajudam, 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 ó, verbo. Então, nosso terceiro verbo. No, em mais o, então, trabalho, trabalho, pessoal, cuidem. Em mais o, ó, esse o é artigo. Então, portanto, ele faz menção a trabalho. Ou ideia de alternância em mais a loja, vírgula, vírgula, servindo, tá? Servindo. A grande sacada, gente, essa questão estava aqui, ó. Servindo. Servindo, pessoal, tá? Servindo. E esse servindo agora aqui dentro, será que esse servindo, ele é um adjetivo? Ou será que esse servindo, ele é um verbo para nós, gente? Tá? Por que que eu estou dizendo, pessoal, que eu tenho que ter um cuidado, tá? Eu tenho que ter um cuidado, ó, adjetivo, então tem que fazer a leitura e ver se realmente ele se enquadra na função de adjetivo, ou ele é um verbo agora do verbo servir no gerúndio, né? NDO. Por que que eu quero que vocês cuidem? Porque sim, o NDO agora aqui dentro, pessoal, ele pode ser um adjetivo, tá? Bem improvável, mas ele pode ser. Então vamos lá, ó. Camponeses tinham que ajudar na colheita e mulheres e filhas de artesãos e comerciantes urbanos ajudavam. Quem é que ajudava, pessoal? Mulheres e filhas de artesão e comerciantes ajudavam. Ajudavam, quem ajuda, ajuda alguém ou alguma coisa, né? No trabalho, adjunto adverbial, né? Então, quem ajuda, ajuda, aqui seria um verbo intransitivo, tá? No trabalho, como adjunto adverbial, ou ideia de alternância, vírgula, até poderia colocar uma vírgula, né? Ou na loja, servindo, vírgula, ó, servindo em embalagens e tavernas. Gente,
essa questão aqui, pessoal, esse servindo aqui dentro, tá? Ele está na função, deixa eu só dar uma olhada, servindo em embalagens de tavernas, ele está aqui dentro pelo contexto, gente, pelo contexto, servindo, não está na função de adjetivo, pessoal, tá? Servindo é um ato praticado, é uma ação praticada, concordam comigo? Então, essa ação praticada, gente, é verbo, tá? Então, servindo é gerúndio, tá? Do verbo servir. Porque até o particípio é servido, né? Ou servir. Então, servindo aqui dentro é verbo. Portanto, gente, a alternativa correta, pessoal, a alternativa A, B, C, tá? A, C aqui dentro, totalizando 4 verbos. Primeiro verbo, segundo verbo, terceiro verbo, quarto verbo, tá? A grande sacada dessa questão estava relacionada ao nosso quarto verbo aqui dentro, tá? Então, ó, servindo em estalagens e tavernas, tá? Para ser adjetivo, pessoal, deveria ser um caracterizador, um modificador de alguma coisa. E servindo aqui é uma ação praticada por um ser humano, um ato de servir alguém, né? Servir aonde, pessoal? Em estalagens. Servir onde, pessoal? Ó, até porque quando a gente fala quem serve, serve, ou quem serve, serve em algum lugar. Quem serve, serve alguma coisa a alguém. Também daria, né? Então, quem serve, serve em estalagens e em tavernas, tá? Tranquilo? Foi questão bem chata, bem xarope aqui dentro, tá, gente? Pessoal, próxima questão, tá? Deixa eu só colocar agora aqui. Deixa eu ver se eu acho mais uma para a gente poder trabalhar agora. 7 aqui, tá? Vamos ver, pessoal, deixa eu só dar uma olhada. Ah, vou trabalhar a questão número 4, depois eu trabalho a número 5, tá? Porque a número 5 tem que fazer aqui dentro. Vamos ver se é número... Ah, número 5, gente. A número 4 eu tenho que fazer conjugação, tá? Gente, olha a questão número 5, pessoal. Uma questão bem típica da banca também, tá? A banca adora esse tipo de questão aqui dentro. Pensem comigo o seguinte. Ó, vocês têm agora assim, ó. Como a ideia só havia se reforçado. Pessoal, olhem para cá. Opa, deixa eu só apagar aqui, deixa eu só apagar aqui e deixa eu só apagar aqui em cima, tá? Gente, o que vai acontecer? Pensem comigo o seguinte. Olha aqui. Vocês agora têm como a ideia só havia se reforçado, tá? Se reforçado, agora vocês têm a presença do se agora aqui dentro, tá? Essa frase aqui, pessoal, ela tá na voz passiva sintética, tá? Fabrício, o que é uma voz passiva sintética? Gente, uma voz passiva sintética, vocês têm que ter a presença obrigatória de quem? Do se. E esse se aqui dentro, ele tem que ser uma partícula passivadora. A voz passiva analítica, pessoal, indiscutivelmente, vocês têm que ter o verbo ser mais o ado ou ido, tá? Aqui. Quando vocês têm uma voz passiva sintética, é o caso do alugam se casas. Ó, o que vai acontecer na voz passiva sintética? Vocês têm a presença do se. Vamos fazer a pergunta? O que é que se aluga? Vocês têm sujeito, agora aqui dentro. Esse sujeito está preposicionado? Não. Se ele tivesse preposicionado, pessoal, esse se seria um índice de indeterminação do sujeito, tá? Qual a diferença de uma PA para um índice? A diferença é, tem o sujeito, índice, não tenho, porque está preposicionado. PA, eu tenho que ter um verbo transitivo direto, e índice, eu tenho que ter um verbo intransitivo, um verbo transitivo indireto, ou até mesmo um verbo de ligação. Quando tem uma voz passiva sintética, que é o caso do como a ideia só havia se reforçado, eu posso transformar para a voz passiva analítica. Ó, casas, casas, ó, olha aqui, gente, casas, ó, são, ó o verbo ser, são alugadas.
alugadas. Então, eu tenho o verbo ser mais ado. Opa, deixa eu só colocar para cá. Ado ou ido, tá? Deixa eu só colocar vocês para cá. Foi? Tranquilo? Então, vocês perceberam que eu consigo fazer o que, gente? Transformar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. É uma prova real, tá? Então, gente, pensem comigo. Se ele quer uma voz passiva analítica, eu tenho que ter a presença do ser mais a do ido, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou dar uma olhada. Como só reforçaram a ideia? Não tem. Ó, como a ideia só havia sido reforçada. Ó, havia sido reforçada. Tá aqui, ó. Fechou. Verbo ser mais a do ido. Como só reforçar vão a ideia? Pessoal, não tem. Olha B, olha C. Desculpa, D. Como só haviam reforçado, ó, a ideia. Então, tem o verbo ser agora aqui dentro? Também não tem, pessoal. Tá? Também não tem. Então, já não poderia ser essa aqui. Ó, como só a ideia haviam sido reforçada. Gente, a alternativa correta ou vai ser a B ou vai ser a E. Tá? Fabrício, nós estamos trabalhando com uma locução verbal. Haver mais ser mais ado ou ido. Então, o que que vai acontecer, gente? O que que vocês têm que olhar dentro dessa locução? O que que eu já comentei para quem é meu aluno? Olha o verbo principal, que é o teu último verbo. Olha o verbo principal, que é o teu último verbo. Ele é do verbo haver? Não. Ele é do verbo fazer? Não. Mas, Fabrício, por que que eu tenho que olhar o verbo haver e o verbo fazer? Por que que eu tenho que me lembrar desses dois verbos? Pessoal, vocês têm que se lembrar desses dois verbos justamente porque o verbo haver e o verbo fazer são orações sem sujeito ou sujeitos inexistentes. Então, vocês não têm sujeito na frase. E se vocês não têm sujeito na frase, o que que vai acontecer? Obviamente, eu não tenho sujeito, portanto, meu verbo fica no singular. Então, já não poderia ser aí. Mas não é o verbo haver e não é o verbo fazer. Mas, Fabrício, o verbo haver está na frente, está lá, ó, havia e haviam. Sim, ele está na frente. Ele não é verbo principal, ele é um verbo auxiliar. Então, no momento que eu tiver o verbo haver e o verbo fazer como verbo principal, eu vou pensar ele como quem? Haver no sentido de existir, ou indicando o tempo transcorrido, e o verbo fazer na indicação de tempo, clima ou temperatura. Se tiver na frente, tanto faz. Aí ele pode vir no singular ou plural. Pessoal, vamos fazer a pergunta? O que é que havia sido reforçado? O que é que havia sido reforçado? Fabrício, a ideia? Sim, a ideia. Perfeito. Ideia está no singular ou plural? Está no singular. Se está no singular, o verbo não fica no singular? Fica no singular. Fica no singular. Mas, Fabrício, é uma locução? Sim, e na locução quem é que varia, gente? O primeiro. Pessoal, verbo auxiliar mais verbo principal. O que que o principal aqui dentro ele faz? O principal aqui dentro, ele é importante para vocês? Claro que ele é, indiscutível. O principal aqui dentro, gente, ele não pode ser o verbo haver e ele não pode ser o verbo fazer. Se for um desses dois aqui, o meu verbo auxiliar, ou seja, o meu primeiro, fica sempre no singular. Mas se for o verbo, verbo auxiliar mais verbo principal, se o meu verbo principal for qualquer verbo, pessoal, verbo aqui dentro, obviamente que não seja o verbo haver e o verbo fazer, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer a pergunta para localizar o sujeito. E se o sujeito for singular, verbo no singular. E se o sujeito for no plural, verbo no plural. Sacaram? Então, como aqui haviam está no plural, não pode ser. Não pode ser, porque a ideia é singular. Então, a resposta correta nessa questão, pessoal, indiscutivelmente, é
a alternativa B. Tá? Indiscutivelmente é a alternativa B, pessoal. Tá? A alternativa B. Agora aqui dentro. Foi? Tranquilo, gente? Conseguiram entender, pessoal? Foi? Gente, então, muito obrigado. Qualquer coisa eu estou sempre à disposição.